Muito boa tarde a todas e todos. Excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, relator das ações diretas de inconstitucionalidade 7688, 7695 e 7697, demais magistrados que cooperam com a presente audiência pública, colegas integrantes do Poder Executivo Federal, ilustríssimo senhor representante da Procuradoria-Geral da República, advogados, autoridades presentes, senhoras e senhores. Em nome da Advocacia Geral da União, agradeço, ministro Flávio Dino, a oportunidade desta audiência pública, convocada para o aprofundamento do debate de fundamental importância para o Estado brasileiro sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da execução em positividade, por assim dizer, de emendas parlamentares individuais e de bancada. Aproveito, desde logo, para enfatizar que a realização deste encontro ilustra a sensibilidade e o compromisso dessa Suprema Corte com o aprimoramento do diálogo institucional e a construção de decisões que levem em conta as múltiplas nuances de temas complexos e de grande repercussão social e econômica, como é o caso do tema que será discutido na presente audiência pública. A propósito, cabe aqui destacar que as audiências públicas têm desempenhado o relevantíssimo papel de jogar luz sobre assuntos que transcendem a análise jurídica estrita das questões delineadas nos autos, de modo a permitir o acesso da Corte às diversas perspectivas sociais, econômicas envolvidas e, dessa maneira, permitir a pluralização e o enriquecimento da sua compreensão sobre os temas constitucionais dos mais relevantes submetidos à sua apreciação. O tema em discussão nessas ações constitucionais demanda uma reflexão profunda e cautelosa, notadamente por envolver assunto de singular relevância do ponto de vista político-orçamentário para os poderes executivo e legislativo. Em síntese, cuida-se aqui da discussão sobre a compatibilidade com o texto constitucional da obrigatoriedade de execução das emendas individuais, notadamente as transferências especiais e das emendas de bancada, as chamadas RP7. De início, importante recordar que as referidas ações foram propostas em meados de 2024, antes, porém, da edição da Lei Complementar número 210, de 25 de novembro de 2024, editada já sob o diálogo institucional, visando a consenso entre os poderes, bem como de muitos dos avanços obtidos recentemente no curso da DPF 854, também sobre a competente relatoria do ministro Flávio Dino. Ante a relevância para a discussão posta nesta assentada, passarei adiante a exposição de aspectos já normatizados no âmbito da Lei Complementar número 210/2024, que trazem implicações significativas frente às alegações veiculadas nas sobreditas ações constitucionais. Pois bem, a Lei Complementar número 210 de 2024 estabeleceu, no que diz respeito às emendas de bancada, que os recursos delas provenientes deverão ser destinados apenas a projetos e ações estruturantes, caput do artigo 2º, a serem definidos em ato normativo do Poder Executivo Federal. Conforme já noticiado no bojo da DPF 854, já foram editadas diversas portarias por órgãos do Poder Executivo Federal, objetivando a definição dos conceitos e cardápios de programação estruturantes e de âmbito nacional, regional. Essas definições servirão, portanto, de pilares para a destinação de recursos de emendas de bancada pelo Poder Legislativo. Espera-se, portanto, em cumprimento à Lei Complementar número 210 de 2024, que sejam custeados por recursos de emendas de bancadas apenas o que já foi previamente definido como estruturante, senhor ministro Flávio Dino, por cada Ministério Finalístico. E assim sejam os recursos, de fato, direcionados a finalidades que se amoldam às políticas públicas definidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal. Com relação às emendas individuais, na chamada modalidade transferência especial, também conhecida como emendas PIX, a Lei Complementar número 210 de 2024 também propôs algumas adaptações no procedimento de indicação e execução. Nesse particular, ficou estabelecida a necessidade de indicação do objeto e do valor de transferência, caput do artigo 7º, a responsabilização do Tribunal de Contas da União
para fiscalização da execução das referidas emendas, parágrafo único do artigo 7º, a priorização de destinações a obras inacabadas e a necessidade de indicação de conta específica para depósito, artigo 8º. Ainda no que se refere às emendas PIX, como decorrência dos avanços obtidos no curso da DPF 854 e nas demais ações constitucionais correlatas, passou a ser exigida a apresentação e a aprovação de planos de trabalho previamente à transferência do recurso aos entes beneficiários. Essa avaliação inicial do plano passou a ser incumbência dos ministérios setoriais e tem por finalidade precípua a de orientação, correção e validação prévia do conteúdo e da viabilidade técnica da proposta, tendo sempre por baliza a busca pela aderência do plano de trabalho às políticas públicas finalísticas de cada ministério. Por fim, a Lei Complementar 210 de 2024 ainda apresenta avanço significativo no controle do crescimento das emendas ao estabelecer um limite de crescimento vinculado, primeiro, ao crescimento das despesas primárias, conforme a Lei Complementar 200 de 2024, para as emendas impositivas. Segundo, em decisões de dezembro de 2024, essa Suprema Corte, interpretando o artigo 10 da Lei Complementar 210 de 2024, fixou que o crescimento das emendas, todas elas, em face da equivalência entre os poderes prevista na Constituição e adotada pela Lei Complementar número 210 de 2024, as despesas com emendas parlamentares não podem crescer em 2025 e anos seguintes mais do que as despesas discricionárias do Executivo, ou do que o limite de crescimento do teto da Lei Complementar número 200/2023, também chamado novo arcabouço fiscal, ou do que a variação da receita corrente líquida, o que for menor, até a deliberação do Supremo Tribunal Federal quanto ao mérito da ADI 7697. E, ainda interpretando a Lei Complementar 210/2024, em especial o seu artigo 14, determinou que quaisquer regras, restrições ou impedimentos aplicáveis às programações discricionárias do Poder Executivo, igualmente, se aplicam às emendas parlamentares e vice-versa. Todas essas iniciativas têm sido implementadas paulatinamente e sinalizam, embora ainda que de forma incipiente, quero aqui registrar, uma maior abertura ao envolvimento do Poder Executivo no processo de indicação, seja por meio, repise-se, da definição ex ante das ações e projetos estruturantes e prioritários, seja por meio da aprovação dos planos de trabalho, fase antecedente ao recebimento das emendas PIX pelos entes subnacionais. Oportuno relembrar, ademais, que esta Advocacia Geral da União já foi instada a se pronunciar nos âmbitos das ADIs 7695 e 7697, oportunidade na qual destacou os avanços obtidos na regulamentação das emendas parlamentares pela Lei Complementar número 210/2024, bem como reconheceu a cooperação entre os poderes públicos como medida necessária ao equacionamento das lacunas normativas sobre o processo orçamentário. Nesse particular, cumpre ainda recordar que fora celebrado, em 25 de 2 de 2025, plano de trabalho conjunto pelos poderes Executivo e Legislativo, homologado pelo plenário dessa excelsa Corte, em 6 de 3 de 2025, o qual encontra-se em fase de execução, já com claras entregas de ganhos à transparência e à rastreabilidade das emendas. Eu gostaria de destacar, dentro desse contexto da execução orçamentária de 2025, que a nossa lei de orçamentária anual ela só foi aprovada em março, sancionada em abril de 2025, portanto, também nós estamos no período muito recente do processo de execução orçamentária em razão dessa especificidade da LOA de 2025. Mais recentemente, inclusive, esta Advocacia Geral da União também foi instada a se manifestar sobre a constitucionalidade de diplomas estaduais que teriam estatuído a impositividade para determinado bloco de emendas parlamentares. Um destes casos, vale rememorar, foi a DI 7807, ajuizada pelo governador do estado do Mato Grosso, em fase de dispositivo de Constituição Estadual que estabelece a execução obrigatória das programações orçamentárias decorrentes de emendas de bancada e de bloco parlamentar, a projeto de lei orçamentária anual no importe de até 0,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Na oportunidade,
esta AGU defendeu a constitucionalidade das disposições estaduais com fundamento em precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Um deles diz respeito ao RE 13.10.131, no qual foi reconhecida a inexistência de óbices constitucionais à adoção de emendas de bancada impositivas em matéria orçamentária por cada ente federativo, diante da autonomia que lhes é conferida e observados os limites das normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal. No referido julgamento, o ministro Edson Fachin ressaltou em seu voto que, ao estabelecer a execução obrigatória de emendas de bancada por meio de emenda à lei orgânica do município de Itapês, Rio Grande do Sul, o legislador municipal não inovou o ordenamento jurídico, limitando-se a reproduzir norma de repetição obrigatória, como as que tratam de processo legislativo de leis orçamentárias, conforme já assentado por essa Suprema Corte, sendo constitucional a figura das emendas de bancada em nível federal. Não há razão para se entender por sua inconstitucionalidade nos municípios. Também há decisões do plenário dessa Suprema Corte reafirmando o entendimento de que os entes estaduais devem obedecer aos limites impostos pela Carta Republicana para as emendas parlamentares impositivas. Nesse sentido, destacam-se a ADI 6.308, ADI 5274, 7060 e 2680. Como se observa, o que já aportou neste STF envolvendo o tema de impositividade de emendas refere-se à compatibilidade da legislação estadual municipal com o texto constitucional. E em todas as oportunidades, essa excelsa Corte concluiu no sentido da necessidade, por razões de simetria, de observância do regramento nacional sobre o tema. Dessa feita, resta evidente que a Constituição Federal tem servido de baliza normativa para os demais entes subnacionais, no que tange à impositividade das emendas parlamentares. Portanto, eventual conclusão pela inconstitucionalidade das previsões dispostas na Constituição Federal sobre o tema em discussão nessa audiência poderá ter o condão de produzir também efeitos sobre os diversos regramentos estaduais, editados simetricamente ao modelo federal. Com efeito, a natureza da questão em exame requer solução que transcenda a discussão meramente sobre constitucionalidade ou não da obrigatoriedade de execução das emendas impositivas, não podendo perder de vista os potenciais reflexos de eventual decisão a ser tomada por essa Suprema Corte nos termos do que dispõe o artigo 20 da Lei de Introduções ao Novo Direito Brasileiro. A Advocacia Geral da União, portanto, reafirma sua posição na atual quadra pela compatibilidade das disposições questionadas nas ADIs 7688, 7695 e 7697, desde que atrelados aos avanços já obtidos em torno do tema da DPF 854, e por meio da edição da Lei Complementar número 210/2024. Importante destacar, todavia, que ainda é muito recente a retomada da execução das emendas dos anos anteriores, assim como o início da execução das emendas de 2025, como assinalei, à luz dos comandos da Lei Complementar 210/2024 e da eficácia das decisões desse Supremo Tribunal Federal nestas ações de controle concentrado, estando em avanço paulatino após a aprovação e início da execução do plano de trabalho conjunto dos poderes executivo e legislativo, ministro Flávio Dino, assim para garantir a plena transparência das emendas conforme determinado por esta Suprema Corte. Esse cenário, ainda incipiente, portanto, de aplicação das regras constitucionais sob esta nova conformação normativa, não parece permitir, ao menos por hora, uma completa avaliação substancial sobre as normas envolvidas. A par disso, cabe reiterar aqui o nosso compromisso institucional com a sustentabilidade fiscal, rigidez do processo orçamentário e garantia da transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Por fim, senhor relator, trago aqui a lição do centenário jurista José Afonso da Silva, que em sua obra Direito Constitucional destaca a harmonia entre os poderes não é uma mera utopia, mas condição necessária para a efetividade do Estado democrático de direito. Essa sábia afirmação do mestre José Afonso da Silva reflete a importância de um equilíbrio dinâmico
entre as esferas executiva, legislativa e judiciária, de modo a fomentar a composição de interesses, promovendo um diálogo constante em prol do bem comum. A sociedade exige que os poderes atuem em sintonia, superando divergências e construindo soluções que contemplem os anseios da coletividade. As assimetrias de poder devem dar lugar ao caminho da negociação madura e do entendimento responsável. Para isso, é fundamental que cada instância respeite o papel da outra, evitando o acentuamento de conflitos que possam interditar o progresso e perturbar a busca do interesse público. Ao priorizarem o diálogo e a compreensão mútua, os poderes não apenas fortalecem a democracia, como também exercitam o seu compromisso com a justiça social e o desenvolvimento do país. É hora de superar os conflitos e construir, juntos, um caminho de paz, cooperação e prosperidade para o Brasil. Enfim, senhor relator, não estamos aqui a tratar exclusivamente de orçamento público, mas antes de estabilidade institucional. Muito obrigado pela oportunidade.